Oi, eu sou o Vinícius e a aula de hoje está no grau. Hoje a gente vai fazer uma das coisas mais bonitas que se pode fazer na ciência, que são experimentos, são comprovações, comparações de algo experimental real com algo teórico, contas. E isso é o que faz da física ser a ciência mais bonita e mais legal de todas. Para isso, eu vim aqui de novo para os laboratórios da Unidade para usar esse plano inclinado aqui. Só para lembrar, o que é um plano inclinado? Plano inclinado é tipo uma rampa. É uma superfície que não é plana, que ela tem uma certa angulação, como mostra aqui. Então a gente vai calcular hoje qual é a força que acelera esse carrinho para baixo, fazendo ele descer esse plano inclinado. Além da força que faz ele descer, a gente, por consequência, vai calcular a aceleração e também a gente vai calcular o módulo da força normal. A força que a rampa faz para manter esse carrinho em equilíbrio estático na direção vertical. Tranquilo? Quais são os equipamentos que a gente vai precisar na aula de hoje? O plano inclinado, com o carrinho, um dinamômetro, que é esse equipamento aqui, que mede a força, uma balança e muita criatividade. Antes de mais nada, vamos analisar quais são as forças atuando aqui e quais são as grandezas físicas que envolvem nesse experimento. Primeira delas, a inclinação, o nosso plano inclinado, né? Aqui eu posso mudar ela, baixar a nossa inclinação ou aumentar a nossa inclinação. Então, o ângulo da nossa superfície inclinada em relação à superfície plana. Outras grandezas que atuam aqui, a força-peso no nosso carrinho. E ela se decompõe em duas forças. A primeira delas é a Px, a força na direção x, que é a força que faz o nosso carrinho descer o plano inclinado. Tranquilo? A força-peso também se decompõe em Py, que é a força que vai se anular com a normal. É a componente do peso em y. Lembre que a força normal é igual a Py. E Py é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo. E já Px, a força que acelera o nosso carrinho, é dada por peso vezes o seno do ângulo. Tranquilo? Então vamos começar o experimento. Está aqui o nosso plano inclinado. Eu fixei o dinamômetro nele para a gente conseguir medir qual que é a força que acelera o nosso carrinho para baixo. Então vou pegar aqui a cordinha dele, puxar e prender. Vamos soltá-lo. Opa. Puxou. Aí. Tá aí o nosso ponto de equilíbrio do carrinho. Tranquilo? O que está acontecendo aqui? O dinamômetro está fazendo uma força contrária, no sentido de subir a rampa, para manter um equilíbrio estático, para que a soma da força Px, que acelera o nosso carrinho para baixo, mais a força do dinamômetro dê zero. Né? Uma força para um lado, outra força para o outro, zerando assim o nosso sistema de forças aqui, mantendo o equilíbrio estático, para não ter força resultante e o carrinho estar parado e se manter parado. Qual que foi a força que o nosso dinamômetro marcou aqui? Ele marcou bem certinho na divisão entre o azul e o branco. Vou pegar esse aqui, são iguais, e vou aproximar aqui, ó. Tá aqui, aproximado, tá marcando assim lá, na divisão entre eles é 0,2 newtons. Tranquilo? Então, vamos usar a balança para medir a massa do nosso carrinho. Vamos ligar a balança e colocar o nosso carrinho em cima. Só vou esperar a balança zerar. Aí. A gente tem aproximadamente 120 gramas. Está aqui nosso plano inclinado com nosso carrinho. Por que eu aproximei o carrinho para uma esfera? Porque eu só sei desenhar esfera. Então, atuando a nossa força-peso, nossa inclinação de 10 graus, que era o que estava marcado lá no plano inclinado, e algumas informações, que o seno de 10 graus é aproximadamente 0,3
0,17. O cosseno de 10 graus, aproximadamente 0,98. E a massa, 120 gramas, medida na balança, que é 0,12 quilogramas, para a gente sempre usar no sistema internacional. Então vamos decompor a força-peso e analisar todas as forças que estão envolvidas no plano inclinado. Para isso, a gente vai desenhar o plano cartesiano aqui para decompor essa força. A gente tem o nosso eixo y para cá e o nosso eixo x paralelo à superfície da rampa aqui. Tranquilo? Vamos decompor a força-peso em Px e Py. Px no eixo x, Py no eixo y. Vou desenhar aqui Py e aqui a gente tem Px. Tranquilo? Faltando mais uma força aí? Faltando a normal. E a normal é sempre 90 graus com a superfície. Então vamos desenhar a normal aqui. Tá aí todas as forças que atuam no nosso carrinho. Qual força faz o quê? Px paralelo com o nosso plano inclinado é quem está acelerando o carrinho, quem está fazendo o carrinho descer. Py é a força decomposta do peso em y, que tem um módulo igual à força normal, que é a força que a superfície faz para manter o carrinho em equilíbrio estático no eixo y, tranquilo? Então vamos calcular a força que acelera o carrinho para baixo, a aceleração e qual que é o módulo da força normal. Vamos começar por Px, a força que acelera o nosso carrinho para baixo. Vamos lá. Px é igual ao peso vezes o seno do ângulo. Aí, Px vai ser igual a m vezes g, que é o peso, massa vezes gravidade, vezes o seno de 10 graus. Tranquilo? Vamos substituir os valores. Px é igual a 0,12 quilogramas, que é a massa do nosso carrinho, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno de 10, que é aproximadamente 0,17. 0,17. De cabeça, se a gente fizer essa conta, a gente vai ter que o Px vai ser igual a 0,204 newtons. Bonito isso, né? Deu perfeito o que tinha dado no nosso experimento. Vamos até destacar aqui. Tranquilo? Tá aí. Agora vamos calcular qual é a aceleração que essa força gera no nosso carrinho. Tranquilo? Vamos apagar aqui e vamos calcular. Só vamos lembrar, 0,204 é a força que acelera ele para baixo. Então, vamos apagar aqui, aqui. Vamos anotar para não esquecer aqui, né? Aqui, 0,204 newtons. Calcular a aceleração. Como é que a gente calcula a aceleração? Pela equação da força resultante, segunda lei de Newton. Força resultante é igual a m vezes A. Bem bonitinho. Qual que é a força resultante aqui? Bom, peso eu decompus em duas, Px e Py. Py se anula com a normal. Sobra só quem? Px. Então, nossa força resultante é Px, que é igual a m vezes A. Tranquilo? Quanto que é Px? 0,204 newtons. Quanto que é a massa? 0,12 quilogramas. 0,12
quilogramas vezes a aceleração que a gente quer descobrir. Vamos isolar a aceleração passando 0,12 kg dividindo. Então a gente vai ter A igual a 0,204 newtons dividido por 0,12 kg. Isso vai dar aceleração igual a 1,7 metros por segundo ao quadrado. Então agora, se a gente quiser saber a velocidade final que o carrinho tem na rampa, a gente descobre com essa aceleração. Bem tranquilo, só medir o nosso plano inclinado, sabendo a aceleração e o tamanho da rampa, a gente calcula a velocidade final do carrinho. Bonito demais isso aqui, lindo, lindo. Oh, chego a me arrepiar. Agora vamos calcular qual que é a força normal. A gente já sabe Px, a gente já sabe a nossa aceleração, vou deixar anotadinho aqui no canto, e a gente vai calcular qual que é a força normal, qual que é a força que a superfície da rampa faz para manter o carrinho parado ali. Vamos anotar aqui para não esquecer, então? A é igual a 1,7 metros por segundo ao quadrado e vamos calcular a nossa força normal. Aqui. Aí. Lá. A normal é igual a PY, que é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo. Tá aí. Então a gente tem que a normal é igual a PY, que é igual peso é m vezes g. Já vou substituir aqui, ó, 0,12 kg, 0,12 kg vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o cosseno desse ângulo, que é 0,98. Então, a normal, que é igual ao PY, a gente vai ter o valor de aproximadamente 1,18 newtons. Então, aproximadamente 1,18 newtons. Tá aqui, ó. Então, isso é muito, muito legal. Olha só, a gente sabe a força que a superfície está fazendo para cima, para empurrar o nosso carrinho, manter ele em equilíbrio estático, que é de 1,18 newtons. A gente sabe a força que o carrinho está acelerando para baixo, que ele está descendo a nossa rampa, que é 0,204 newtons. E a gente também sabe a aceleração com que ele desce. Se a gente comparar com o experimento, cara, muito preciso. Muito, 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 muito. Isso é muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima.